Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica, seus perigos, benefícios e as dúvidas sobre esse procedimento que, durante a pandemia, caiu cerca de 80% procedimentos, claro, realizados pelo SUS. E quem está com a gente hoje para falar um pouco mais sobre esse tema é o Dr. Ricardo Schipmacher, especialista em cirurgias bariátricas. Doutor, bem-vindo, obrigada pela presença. Olá, obrigado pelo convite, quero agradecer. Doutor, vamos começar do começo, então. O que é a cirurgia bariátrica e quais são os tipos hoje que estão disponíveis aos clientes? Então, a cirurgia bariátrica é um método para você tentar o paciente compensar a obesidade dele, que ele não conseguiu de alguma outra forma. Falharam todos os métodos para ele chegar numa obtenção de sucesso de perder peso. Então, assim, a bariátrica serve como um último recurso para o paciente ter um sucesso nessa perda de peso, que ela se mostra bem efetiva, entendeu? Então, às vezes, algum outro tratamento falha, dietas. Então, os pacientes chegam para mim já passado por diversas dietas, medicações e falha do tratamento clínico, né? Aí a gente parte para a cirurgia. Aí, os tipos de cirurgias que a gente tem para a cirurgia bariátrica, basicamente são dois, tá? É o sleeve, que é a gastrectomia vertical, que você transforma o estômago num tubo. Ele acaba sendo uma cirurgia mais restritiva, mas também tem a parte hormonal envolvida também, entendeu? Você diminui a produção de grelina. E com isso daí, você dá saciedade mais precoce ao paciente. O paciente vai comer menos, vai ter uma ingesta menor, entendeu? Tem o bypass também, que você é uma cirurgia padrão ouro para a cirurgia bariátrica, que você faz uma septação gástrica, você transforma o estômago numa bolsinha pequena de mais ou menos uns 50 ml, e você faz um desvio intestinal também. Você exclui um pedaço do intestino que vai passar só alimento, e outra parte você vai passar a secreção biliar, e a digestão vai começar um tempo depois. Então, é uma cirurgia que é mais restritiva e desabsortiva também. E tem toda também a parte hormonal também, que você atinge a saciedade mais cedo e não tem necessidade, não sente aquela fome para comer, aquela necessidade de fome mesmo para você preencher o estômago. Uma quantidade muito menor de comida você vai conseguir preencher esse estômago, né? E uma coisa que não é cirúrgica, mas também uma opção terapêutica é o balão intragástrico, né? Que você coloca ele por endoscopia, tem dois tipos de balões, um de 6 meses e o outro de 1 ano, que você deixa e depois você retira ele depois desse tempo. Mas é considerado uma cirurgia bariátrica também ou não, doutor? Esse balão? Não é considerado uma cirurgia bariátrica. É um método para também tentar tratar a bariátrica, mas as indicações são um pouco diferentes do que da cirurgia. Então, são indicações para determinado tipo de procedimento. A escolha não fica a cargo do paciente, depende da necessidade de cada um. Médico que define, então. Isso, o médico define, mas sempre eu tenho que conversar com os pacientes, expor cada método e explicar cada um deles. O paciente também tem uma certa escolha também, mas em geral a decisão acaba sendo o médico mesmo, né? O médico acaba definindo qual vai ser o método melhor para o paciente e isso é exposto para ele. Eu procuro sempre falar claramente com os pacientes sobre qual método seria o mais indicado para ele. Tem uma idade mínima, doutor, para a realização desse procedimento ou não? Depende da condição do paciente. Então, é muito relativo isso, tá? A cirurgia ela acontece com os pacientes maiores de idade, maior do que 18 anos, tá? Situação de pacientes menores com essa idade é a situação meio complexa, porque não teria uma liberação do convênio, seria mais complexo isso daí, tá? Mas e também seria melhor tentar
tratamento clínico mesmo, antes de partir para uma cirurgia que é mais radical. Então, a pessoa menor do que 18 anos, você botar na mesa de cirurgia, quanto tempo de vida ela vai ter ainda pela frente, e isso é uma coisa que pode impactar na vida dela, né? Entrou num ponto muito importante. Quais são os riscos que esse procedimento representa para a saúde? Então, a curto prazo, a cirurgia bariátrica tem um risco como qualquer outra cirurgia, tá? Então, pode, dependendo do paciente, eles são obesos, eles têm risco cardiovascular aumentado. Então, por isso que a gente pede todo um pré-operatório para tentar minimizar isso, que é um risco de durante a cirurgia, de acontecer algum problema cardiopulmonar. Tá? E além das fístulas, que seriam vazamentos depois da cirurgia, mas isso é muito raro acontecer. A tecnologia avançou muito nos últimos anos e isso daí quase não ocorre. É uma coisa que pode acontecer, mas muito pouco frequente, entendeu? E a longo prazo, essas cirurgias, elas podem levar a uma desnutrição proteica, deficiência de ferro, de vitaminas, que isso daí tem que ser acompanhado de perto, com o cirurgião bariátrico, a equipe multidisciplinar, para tentar evitar isso, contornar esse problema, entendeu? Sim, e doutor, a gente ouve muito pacientes que passaram por esse procedimento ou que estão em processo de realizar essa cirurgia, dizendo que deveria emagrecer um pouquinho antes de passar pela cirurgia bariátrica. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Tem que ter um peso específico ou pelo menos um certo padrão de peso antes de ser submetido a esse tipo de procedimento? E já emendo uma outra pergunta. Já ouvi também pessoas dizerem que foram ao profissional, ao endocrinologista ou profissional médico como o senhor também, especialista nessa área de cirurgia bariátrica, e o profissional disse, olha, para que eu possa fazer essa cirurgia em você, você precisa engordar alguns quilinhos. Se isso é indicado, se o paciente precisa engordar para fazer o procedimento, quer dizer que às vezes ele não está assim tão acima do peso ou obeso, se nesse caso realmente seria indicada a cirurgia. Eu vou começar respondendo pela última pergunta, tá? Que eu acho que é uma coisa... eu nunca peço para os meus pacientes ganharem peso antes de operar, tá? Que isso é ruim, isso deixa a cirurgia mais difícil e também você está estimulando a pessoa a engordar, a comer mais, e ela tem que mudar a mentalidade dela antes da cirurgia. Ela não pode ir para uma cirurgia com a mentalidade de que tem que comer para poder engordar, para poder fazer a cirurgia, entendeu? Então, isso acho que é muito ruim, mas eu conheço, assim, já ouvi falar de vários colegas que o paciente chega para mim, o fulano de tal pediu para eu engordar para poder fazer a cirurgia. Meus pacientes não acabam fazendo isso, tá? Mas é uma forma que o pessoal tem para driblar o sistema e conseguir uma autorização para o convênio. Aquele paciente que é limítrofe para poder indicar uma cirurgia, que não consegue emagrecer, em geral são os obesos grau 1 que eles pedem para fazer isso, MC de 34, tá? O peso em si não é muito importante. O que é importante? O índice de massa corpórea, tá? Ou IMC, que é a relação do peso dividido 2 vezes pela altura, tá? Então, os pacientes com IMC de 30 a 35, eles que são obesos grau 1, tá? Então, e voltando à primeira pergunta, sobre a perda de peso, tá? Isso eu peço para todos os pacientes perderem um pouco de peso antes da cirurgia, tá? Em torno de 5 a 10% é ideal. Por quê? Você facilita a cirurgia, a gente faz a cirurgia por vídeo, então, na hora que você diminui a gordura intraabdominal, a gente tem mais espaço para conseguir operar o paciente com segurança, entendeu? Isso para a própria segurança do paciente. Além do que, o paciente vai também se adaptando a comer menos, muda a mentalidade dele e vai acostumando o cérebro a comer menos e se satisfazer com isso, entendeu? Que ele está submetendo a cirurgia bariátrica por um objetivo, que é a perda de peso, entendeu? Não para comer em si. Então, é por isso que eles precisam perder peso. Além do que, tem os pacientes que são super obesos, com IMC maior do que 50, e tem os super obesos com IMC maior que 60. Esses pacientes, na verdade, eles precisam perder peso, e às vezes não é 10%, às vezes é um peso considerável, tá? De 70 quilos, 100 quilos, para diminuir o risco cirúrgico, tá? Imagina, a gente tem que entubar esse paciente e ele vai ter que
está numa respiração artificial. O aparelho tem limite para isso e, além do que, você não pode colocar uma pressão muito grande por causa do pulmão do paciente, tá? Então, esse paciente acaba sendo esmagado pelo próprio peso dele na mesa cirúrgica, compromete a parte pulmonar, o risco anestésico fica altíssimo. Então, é sempre recomendado esses pacientes perderem um grande excesso de peso, tá? Para poder submeter à cirurgia. Parece um contrassenso, mas é pela própria segurança do paciente, entendeu? Em situações normais, doutor, como o senhor já explicou, sempre pedido para o paciente que ele tenta, por meios mais naturais, emagrecer. O senhor explicou que as dietas, os próprios medicamentos, em algum caso, são sempre as primeiras opções antes de submetê-lo a esse tipo de procedimento. Mas alguns pacientes com determinados tipos de comorbidade já têm essa indicação direta para a cirurgia bariátrica ou não? Então, na verdade, assim, sempre a primeira opção é sempre tentar perder peso com dieta, terapias, medicamentos. Acho que tentar resolver o problema clinicamente, entendeu? Mas paciente, assim, diretamente, não indicaria uma cirurgia bariátrica, tá? O que acontece, às vezes, são pacientes que são diabéticos, que usam altas doses de insulina, tá? Obesos grau 1, que é MC de 30 a 35, esses pacientes se beneficiam grandemente de uma cirurgia bariátrica para controle metabólico deles, tá? Então, é isso basicamente, mas indicar de cara uma bariátrica é uma coisa difícil, tá? O paciente nunca fez um regime, nunca fez uma dieta, nunca tomou medicação. A primeira opção não é a cirurgia bariátrica, tá? E na abertura da nossa entrevista, doutor, eu trouxe um dado que de 2020 para cá, ou seja, durante a pandemia, a realização de procedimentos das cirurgias bariátricas pelo SUS caíram um pouco mais de 80%, porque houve a suspensão das cirurgias eletivas. A tendência agora, com a retomada à normalidade, com quase fim da pandemia, é que haja uma retomada nessas cirurgias pelo SUS. E como a pessoa pode conseguir fazer isso pelo SUS? Porque a gente sabe que não é uma cirurgia barata, né? Sim. Pelo SUS, na verdade, tem uns centros de cirurgia bariátrica em vários hospitais, né? O paciente vai ter que chegar num deles. Como que ele vai chegar, assim, ele não pode chegar diretamente, ele tem que vir encaminhado de uma unidade básica de saúde. Eles vão ver a necessidade da cirurgia, escrever um relatório, e é um pouco moroso esse processo, é um pouco demorado pelo SUS, tá? Eu já trabalhei pelo SUS, já vi como que é a realidade. Pelo SUS, infelizmente, acaba demorando. E, infelizmente, aconteceu essa redução durante a pandemia porque foi inevitável, não tinha como os hospitais públicos darem conta de uma cirurgia eletiva e atender os casos de Covid, entendeu? Foi uma situação meio drástica e acho que acabou acontecendo, era o que tinha para ser feito, né? Agora é retomar os trabalhos e aumentar esse número novamente, né? Há uma demanda alta represada, doutor? Sim, pelo SUS eu não estou trabalhando mais com obesidade pelo SUS, mas assim, pelo que eu vejo, tem uma demanda grande, sim, represada, tá? Quando eu trabalhava, eu me lembro que tinha fila, às vezes, de 8 anos para poder operar, tá? Pelo SUS, mas isso daí eu não sei como que anda atualmente, tá? Em relação ao pós-operatório, doutor, como é muito doloroso? Quais são as restrições que a pessoa precisa respeitar? Quem acabou de fazer essa cirurgia, o que muda na vida dessa pessoa? Então, a cirurgia, na verdade, a maioria dela é realizada por vídeo, tá? Principalmente convênios e particulares, tá? Então, a dor no pós-operatório é pouca, porque você é menos invasivo para o paciente, você opera por orifícios, entra por ali, ele vai ter um cortezinho na pele, 5 orifícios, 5 a 6 orifícios que ele vai ter na pele e aquilo lá não vai doer tanto, tá? Tem paciente que eu opero que também fala assim, doutor, que parece que eu nem operei. Então, o maior desconforto no pós-operatório é não conseguir comer, ele vai ter que
ficar com um copinho de 50 ml tomando de gole em gole, tá? A dor não é o maior problema no pós-operatório, sim a dieta, aceitar, que é uma coisa que tem que ter paciência, tá? E só que uma cirurgia que se for fazer uma bariátrica aberta, sem ser por vídeo, que é uma realidade maior no SUS, acaba sendo muito mais dolorosa a reabilitação, porque você faz um corte maior na barriga, entendeu? Um corte na linha média, grande, às vezes de torno de uns 20 centímetros, para poder acessar e conseguir fazer a cirurgia, além de colocar um afastador. Então, a cirurgia é mais dolorosa na cirurgia aberta, tá? Essa é uma queixa comum numa cirurgia aberta. Cirurgia da vídeo não é muito comum ter dor, não, viu? E eu imagino que depois que a pessoa passa por um procedimento como esse, além de ela ter paciência, como o senhor explicou, para adequar a nova rotina alimentar, e depois eu quero saber do senhor mais ou menos por quanto tempo essa dieta extremamente restritiva deve ser levada, existem outras questões que também chamam a atenção. Conheço algumas pessoas que passaram por esse procedimento, mulheres e homens, e a rotina de atividade física também teve que ser intensificada muito, porque há aquela questão de sobra de pele. Em alguns casos, os profissionais dizem que a atividade física resolve, em outros casos não. Queria que o senhor entrasse um pouquinho nesse acompanhamento dessas questões e também psicológico, que pode ser necessário após a cirurgia. Então, vamos lá. A da dieta, ela vai ficar com uma dieta mais restritiva, assim, de 2 a 4 semanas, tá? De, assim, ficar com água, chá, gelatina, água de coco, líquidos, tá? De 2 a 4 semanas. Depende muito de como vai ser a aceitação do paciente e do nutricionista que está acompanhando em conjunto também, junto com a equipe. Mas ela vai retornar à dieta dela, que ela comia antes, mas, claro, um volume muito menor, em torno de 2 meses, tá? De 8 semanas. Que ela vai estar comendo o que ela comia antes, mas uma quantidade muito menor, tá? Bom, questão do psicológico, tá? É muito importante ter um acompanhamento pré-operatório psicológico e no pós-operatório também, tá? Para ver se tem algum transtorno alimentar, algum outro transtorno psiquiátrico e tratar isso antes de partir para uma cirurgia, tá? Porque os pacientes têm compulsões, às vezes eles operam e acabam trocando a compulsão por sexo, bebida alcoólica, drogas, jogos, entendeu? Porque a comida é uma coisa que dá prazer para a gente, então ele vai estimular aquele mecanismo de recompensa. Então a pessoa vai lá, come alguma coisa que está deprimida, a relação do obeso com a comida é diferente. Então a busca do prazer por causa de alguma coisa, muito parecido com as drogas, álcool também, entendeu? Então por isso que é muito importante ter esse acompanhamento psicológico. Já ouvi casos também, doutor, de pacientes que após a cirurgia, depois da recuperação, e aí eu acredito que entra essa questão do acompanhamento psicológico também, esses pacientes continuam se vendo acima do peso, obesos, ao se olharem no espelho. Isso acontece mesmo? Sim, pode acontecer. Então, assim, o paciente pode ter uma alteração da visualização corporal, entendeu? Isso também é um transtorno também. A pessoa acaba achando que está acima do peso, mas isso tudo tem que ser acompanhado com a parte psicológica, com o cirurgião que operou o paciente, né? Para ser medido e calculado MC, ver quanto que ele perdeu de peso. Isso, cada consulta vai se mostrando esses dados do paciente, entendeu? Mas isso é uma coisa que pode acontecer sim, ter uma alteração da percepção corporal. E pacientes que voltam a engordar pós-cirurgia, o que foi feito de errado nesses casos, doutor? Então, as estatísticas dos trabalhos assim, mostram que de 10% a 30% dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica vão reganhar o peso, tá? Então, acaba sendo uma falha terapêutica. Mas isso é muito complicado, porque o paciente tem que ter na cabeça que acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, psicólogo, educador físico também para fazer uma atividade física, e a cirurgia bariátrica acaba sendo nada mais do que uma muleta para o paciente mudar os hábitos de vida, entendeu? E conseguir perder o peso que fica
causa problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, problema de colesterol, dor na coluna, baixa autoestima. Então, o paciente tem todas as comorbidades que, na hora que faz a cirurgia bariátrica, acabam melhorando isso daí. Então, ele tem que ter em mente qual que é o objetivo dele e seguir firme e forte com o acompanhamento no pós-operatório e acabar não desistindo. Então, assim, é muito comum ter paciente que, principalmente com sleeve, tá? O paciente pode ter reganho de peso, que ele se comer carboidrato, açúcares, leite condensado, o paciente acaba reganhando peso até rapidamente, entendeu? Então, por isso que é muito importante ter esse acompanhamento multidisciplinar, porque se for detectado esses problemas, a gente consegue intervir, passar alguma medicação, conversar com o paciente, entendeu? E esses pacientes, dependendo de como for o reganho de peso, ainda assim você pode tentar uma segunda intervenção, entendeu? Mas nem sempre é recomendado e tem que ser analisado caso a caso. Isso que eu ia perguntar para o senhor. É comum pacientes que passam por uma segunda cirurgia bariátrica, nesses casos em que há, mais uma vez, ganho excessivo de peso? Não é muito comum, tá? Mas é uma coisa que está se tornando cada vez mais frequente. Então, assim, o paciente reganha o peso e vai procurar o cirurgião bariátrico para tentar um segundo procedimento, tá? Nem sempre é indicado fazer, que nem que eu falei, tem que ser analisado caso a caso. E também, às vezes, o resultado pode ser não muito bom, tá? Aumenta o risco de complicações no pós-operatório imediato, que nem que eu falei, de vazamentos, tá? Fístulas. Então, é um procedimento de mais risco do que uma primeira bariátrica, por causa de aderência, que já foi mexido, então é um caso mais complicado. Por isso que eu falei, tem que ser analisado caso a caso, mas sim, não é muito comum, mas tem aumentado a incidência de pacientes que vão para uma segunda bariátrica. Tem algum aspecto da obesidade, doutor, que permita a gente dizer que ela é mais ou menos hereditária? Existe essa discussão? Então, na verdade, assim, eu não acredito na hereditariedade, mas, assim, o que acredito, tá? Um comportamento familiar. Então, pais obesos que têm hábito de vida ruins vão passar esse hábito de vida ruim para os seus filhos, entendeu? E isso vai ser uma coisa que vai sendo transmitida não de forma genética, mas por cópia dos hábitos, entendeu? Então, a criança cresce vendo os pais tendo hábitos de vida não saudáveis, tomando refrigerante, comendo fast food, coisas fáceis e que dão prazer, tá? Então, a criança acaba crescendo e tomando isso como normal e acaba também ganhando peso e acaba sendo um adulto obeso. Então, sempre a primeira opção, o primeiro caminho, a primeira postura a ser adotada é a reeducação alimentar. E isso tem que ser feito a nível familiar. Não basta dizer que é preciso comer legume, é preciso comer verdura, é preciso comer bem, com parcimônia. É preciso mostrar isso para os filhos também, né? Tem que haver uma mudança da rotina alimentar da família. Sim, e isso daí acaba ajudando muito, tá? Se, por exemplo, assim, que eu vejo casais, tá? Se os dois se comprometem a um puxar o outro para seguir uma dieta, isso também extrapola para a família, acaba melhorando a família inteira, a ganho de peso. Já vi famílias que perderam peso, pacientes que chegaram para mim para tentar operar, que conseguiram perder peso e a esposa ou o marido acabaram acompanhando também e, consequentemente, os filhos também perderam peso. Então, é sempre bom ter isso em mente também, tá? Que sempre é importante mudar o hábito de vida e de atividade física também, né? Que isso é uma coisa muito comum. A obesidade tem aumentado muito e o sedentarismo também. Queria que o senhor reforçasse a importância desse acompanhamento multidisciplinar, doutor. Seria um especialista como o senhor, um endocrinologista, um psicólogo, talvez até algum profissional para quem tenha dificuldade de manter uma rotina de atividade física, que tenha também um profissional nessa linha? Sim, o que a gente costuma pedir de avaliações pré-operatórias, tá? Para poder chegar a uma cirurgia, que é o acompanhamento multidisciplinar. Acho que a avaliação do nutricionista, tá? A avaliação de um psicólogo,
de um endocrinologista, e a gente acaba pedindo também a avaliação de um cardiologista também para poder ver risco cardiovascular, porque isso é inerente à obesidade, aumenta o risco cardiovascular absurdamente, tá? Para ter todas essas questões sanadas antes de uma cirurgia. E além disso, se, por exemplo, a paciente tem uma dor na coluna, a gente pede para passar com o ortopedista também para ver, para deixar registrado e assim por diante. Se precisar de algum outro especialista, a gente vai encaminhar também no pré-operatório. Agora, doutor, acredito que o senhor já tenha feito muitas e muitas cirurgias bariátricas. É um procedimento que muda completamente a vida da pessoa, né? Sim, a paciente acaba mudando muito, às vezes até a personalidade da paciente, que acaba se sentindo melhor, bem consigo mesmo, feliz porque está perdendo peso, que às vezes é uma coisa que está há anos tentando e não consegue. E aí ela vê na bariátrica essa possibilidade. Então, os pacientes vêm felizes operar e acabam ficando muito felizes com a perda de peso. É como se fosse uma vitória mês a mês que a gente vai vendo o peso e uma redução na balança. Os pacientes ficam muito felizes com isso daí. Com certeza. Doutor, mais uma vez, obrigada pela entrevista, pelas explicações. Muito obrigado pelo convite. E um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui e agradeço mais uma vez a sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. E caso você queira rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você também e até a próxima. Jovem Pan Saúde.